Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componente de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 12, o objeto de conhecimento, operações com frações, e o detalhamento, multiplicação e divisão. Muito bem, então vamos continuar falando sobre frações. Pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, então vamos falar sobre operações com frações. Hoje a gente vai trabalhar três pontos importantes. Primeiro, operações com frações, um número por uma fração, multiplicação de um número por uma fração, a multiplicação entre duas frações e a divisão entre duas frações. Então, essa aula vai ser dividida nessas três etapas. Primeiro, eu vou multiplicar um número por uma fração, depois eu vou multiplicar duas frações e depois eu vou dividir duas frações, beleza? Então, sem se desesperar, acompanhem comigo na tela. Multiplicação de fração por um número. Na multiplicação de um número natural por uma fração ou de uma fração por um número natural, o resultado tem como numerador o produto de um número natural pelo numerador e tem como o denominador o mesmo denominador da fração. Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho um número, está aqui representado pela letra A, que eu vou multiplicar esse número por uma fração, aqui, CD, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar os numeradores, beleza? Vou multiplicar o A com o C e o denominador vai se repetir. Tudo bem? Então, eu vou sempre fazer essa ordem. Vou multiplicar o número pelo numerador e o denominador repete. Então, de maneira visual, a gente pode pensar que é isso aqui que vai ocorrer, ó. Só para entender o que está escrito aqui, vamos pensar o seguinte. Quando eu tenho, o que significa 3 vezes 4? Significa que eu vou multiplicar, ou vou somar o número 3, quatro vezes. Então, vai ser 3, mais 3, mais 3, mais 3, certo? Então, ó, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, essa é a ideia da multiplicação de um número por uma fração. Ou, por uma fração não, de um número pelo outro, certo? A mesma ideia a gente vai ter aqui quando eu multiplico um número por uma fração. Qual é a ideia, professor? A ideia é o seguinte, eu vou pegar a fração e somar ela a vezes, ou seja, a quantidade A de números, né? A quantidade de A que aparece. Por exemplo, 4 vezes 1/3. O que isso significa, professor? Isso significa que eu vou pegar 1/3 mais 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Ou seja, eu vou estar somando 1/3 4 vezes, beleza? Então, isso vai ser igual a quanto? O que eu faço aqui quando os denominadores são iguais? Eu vou repetir. Então, repete o 3 e vou somar os numeradores. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 4/3. Beleza? Então, para facilitar a nossa vida, ao invés de ficar escrevendo várias somas, o que é que eu já posso idealizar aqui? Então, toda vez que eu tenho uma soma de frações, um produto de um número por uma fração, é equivalente fazer simplesmente isso. 4 vezes 1 e repete o denominador. Então, 4 vezes 1, 4/3. Beleza? Então, olha o que acontece. O que significa A vezes a fração CD?
significa que eu vou estar somando CD mais a fração CD mais a fração CD. Quantas vezes? O número A de vezes. Beleza? Então, basicamente é isso aqui que ocorre. É como se eu tenho 4 vezes 1/3. O que acontece? É 1/3 mais 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Ou seja, eu vou somar 1/3 4 vezes. E quando os denominadores são iguais, o que é que eu faço? Eu vou repetir o denominador e somar os numeradores. Então, 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, isso é equivalente a simplesmente, ao invés de ficar fazendo essas contas, simplesmente multiplicar o número pelo numerador e repete o denominador. Beleza? Então, a gente sempre vai usar essa regrinha. Vamos aqui para alguns exemplos numéricos. Ó, eu tenho aqui 5 vezes 4/6, certo? Então, ó, pela regra, o que diz a regra? Professor, a regra diz o seguinte: se eu tenho um número que multiplica uma fração, eu vou multiplicar esse número pelo numerador e repetir o denominador. Beleza, então vai ficar quanto? 5 vezes 4 sobre 6. Muito bem. 5 sobre 4, ou 5 vezes 4, que é igual a 20. 20 sobre 6. Beleza, perfeito, correto. Só que aqui, ó, se vocês observarem, essa fração ela não é uma fração irredutível. Professor, quando é que é uma fração irredutível mesmo? É quando eu não tenho mais como encontrar frações equivalentes. Aqui, ó, se eu observar, eu posso dividir tanto em cima quanto embaixo por 2. Então, aqui eu vou encontrar uma fração equivalente. Vai ficar quanto? 20 dividido por 2, 10. E 6 dividido por 2, 3. Ou seja, essa soma aqui, esse produto, 5 vezes 6, 4/6, é igual a quanto? É igual a 10/3. Beleza? Então, é simples. Eu não posso me desesperar. A ideia é sempre trabalhar com calma. Ok? Trabalhando com calma, a gente encontra sem erro. Lembra sempre que eu vou deixar a regrinha aqui no canto superior, para você não se perder. Então, agora, ó, eu tenho a fração 3/4 e eu quero multiplicar pelo número 7. Então, 3/4 vezes 7. Então, a ideia é sempre a mesma. O que acontece? Eu vou pegar o número, multiplicar pelo numerador e o denominador eu vou repetir. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 7 e vou dividir por 4. 3 vezes 7, 21. Então, 21 dividido por 4. Posso simplificar essa fração? Não. Por que eu não posso simplificar essa fração? Porque não tem nenhum número que divide tanto 21 quanto o 4 ao mesmo tempo. Então, quando eu não tenho isso, eu não vou conseguir encontrar uma fração equivalente irredutível. Essa daqui já é, ó, a nossa fração irredutível. Ok? Então, só preciso fazer com calma. Eu preciso ter bem definido a regra na minha cabeça e aplicá-la. Então, qual é a regra? Eu vou multiplicar o número pelo numerador e repetir o denominador. Não tem como se desesperar, essa é uma regra bem simples. Multiplicação de um número por uma fração, ok? Vamos a próximo. A próxima diz o seguinte: multiplicação de fração por fração. Então, na multiplicação de frações, o resultado tem como numerador o produto dos numeradores e como denominador o produto dos denominadores. Então, imagina aqui 3 etapas. Eu tenho aqui uma folha em branco, essa folha em branco, e aí, o que eu quero? Eu quero dividir transformar essa folha em frações
de 1/3, ou seja, dividir ela em 3 partes iguais. Aqui tem uma parte, aqui tem outra parte e aqui tem outra parte. Beleza? E com isso, eu quero agora determinar 2/5 de 1/3. Então, o que acontece? Eu vou dividir essa folha em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, no desenho aqui, vai ficar quem? 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu quero quanto? Eu quero 2/5. Ou seja, qual é a fração que representa 2/5 nesse caso? A fração que representa 2/5 é exatamente esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço que eu estou pintando de roxinho. Só que esse pedaço que eu estou pintando de roxinho, com relação ao todo, ele equivale a quanto, ó? 2 pedaços, certo? De quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, vai ser 2 pedaços do total de 15. Beleza? Então, vai ser 2 pedaços do total de 15. Essa é a ideia de multiplicação. Mas eu não vou ficar desenhando toda vez. Então, para isso, a gente vai estabelecer a seguinte regrinha, ó. Multiplicação de fração. Toda vez que eu quero multiplicar 2 frações, eu tenho que lembrar o seguinte. Eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, aqui, ó, A vezes C e D vezes B. Lembra do nosso exemplo anterior? Eu quero 2/5 vezes 1/3. Então, quanto que vai ficar isso? Só aplicar na regrinha. O que diz a regrinha? Vou multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. Então, observando o nosso quadrado aqui, observe que é exatamente o que a gente obteve, ó. 2 pedaços aqui, de um total de quanto? De 15, porque a nossa folha aí equivale agora a ser dividida em 15 partes. Professor, e o que aconteceu com 1/3? Esse 1/3 eu dividi ele em 2/5. Então, eu vou pegar essa folha e multiplicar. Quando eu multiplico, acontece exatamente isso. Então, agora eu tenho quantos? 2 pedaços de um total de 15. Beleza? Então, mas a gente não precisa ficar desenhando. Vamos só aplicar a regra agora. Tá bom? Então, eu tenho aqui na minha letra A, ó, o produto de 3/5 vezes 4/6. Então, só lembrar da regrinha. Se eu quero multiplicar 2 frações, eu vou multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Beleza? Então, vamos lá. Como vai ficar esse resultado? Então, numerador vezes numerador, ou seja, vai ficar 3 vezes 4. Denominador com denominador, 5 vezes 6. 3 vezes 4 é igual a 12. 5 vezes 6 é igual a 30. Muito bem. Consigo encontrar uma fração equivalente? Sim, consigo, ó. Tem um número que eu divido tanto 12 quanto 30. Qual? Você pode ver logo de cara que o 6 faz esse papel. O 6 divide tanto 12 quanto 30, que vai ser exatamente quanto? 12 dividido por 6, 2. 30 dividido por 6, 5. Esse aqui seria a nossa fração, o resultado, né? Uma nossa fração irredutível. Porém, quando você não consegue visualizar de cara, não precisa fazer de cara. Você pode ir tentando sempre aos poucos. Por exemplo, 12/30, certo? Eu não consigo visualizar o 6, mas eu vejo que os dois são pares. Então, eu posso começar dividindo isso por 2, ó. Porque o 2 divide tanto o 12 quanto o 30.
12 dividido por 2 dá 6. 30 dividido por 2, 15. Professor, agora ainda dá? Dá. Por quanto? Por 3. Ó, por 2 não dá mais, porque o 6 é par, mas o 15 é ímpar. Só que eu sei que o 6 divide tanto dividido por 3 e o 15 também. Então, 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. Observe que a gente chega no mesmo resultado, beleza? Então, aí vai da maturidade de cada um. Se você é bem maduro com as operações, você consegue fazer logo direto, beleza? Sem precisar, né, ficar preocupado. Mas aí, se você não consegue, pode ir fazendo parte a parte. Vai também chegar no mesmo resultado. Lembrando que essas frações, elas são todas equivalentes. Essa é equivalente a essa e essa é equivalente a essa também. Beleza? Então, são frações equivalentes. Quando que duas frações são equivalentes? Quando eu consigo multiplicar e dividir pelo mesmo valor. Ok? Tranquilo até aí? Então, vamos agora para a nossa letra B. A nossa letra B diz o seguinte: eu quero multiplicar 3 quartos por 7 meios. Beleza? Então, como é que eu faço esse produto? Vou multiplicar o de cima com o de cima. Então, 3 vezes 7. E o de baixo com o de baixo. 4 vezes 2. Então, 3 vezes 7, 21. E 4 vezes 2, 8. Então, aqui está um exemplo também de multiplicação de frações. Posso simplificar? Sim ou não? Claro que não, porque eu não tenho um número que divide tanto 21 quanto divide o 8. Então, por não ter esse número, essa fração aqui, ó, já é o resultado do produto, tá bom? Eu só vou simplificar quando eu tenho condições de encontrar frações equivalentes. Eu tenho que dividir tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo valor. Alguém pode estar pensando, ah, professor, divide em cima por 3 e embaixo por 2. Isso não pode. Tem que ser sempre o mesmo valor. Então, por isso, a resposta desse produto é 21 oitavos. Ok? Então, vamos falar agora de divisão. Divisão de fração. O quociente da divisão de uma fração por outra fração é igual ao produto dessa fração pelo inverso da segunda. O que é que a gente precisa entender primeiro? O que seria o inverso? Se eu tenho uma fração, por exemplo, 3/5, o inverso dela vai acontecer o seguinte: quem era o denominador passa a ser o numerador, e quem era o numerador, passa a ser o denominador. Esse é o significado do inverso da fração. Toda vez que eu quero inverter uma fração, o número que estava em cima o numerador passa a ser o denominador, e o denominador passa a ser o numerador. Uma outra forma também aqui, para a gente chamar logo a atenção, é o seguinte: todo número, quando ele é escrito só assim, ó, por exemplo, número 4. Professor, quem vai ser o inverso do número 4? A gente sabe que quando não tem denominador, significa que é 1, correto? Então, quem vai ser o inverso dessa fração, desse número 4? Vai ser exatamente o 1, que é o denominador, que não é obrigatório aparecer, e o denominador passa a ser o 4. Então, toda vez que eu quero encontrar o inverso de uma fração, eu vou ter que usar essa ideia. Se eu tenho uma fração aqui, vamos usar até letras para simplificar, mostrar que vale para todos. Se eu tenho uma fração, AB, e eu quero encontrar o inverso dela, então vai ficar B sobre A, tá bom? Então, o inverso é isso. O número que era numerador passa a ser o denominador, e o denominador passa a ser o numerador.
Então, toda vez que eu tenho uma divisão de frações, o que é que eu vou fazer? Vai ser o produto. Toda vez que tem a palavra produto, eu tenho que lembrar que eu estou falando de multiplicação. Vai ser o produto da fração que eu quero, dividido pelo inverso, multiplicado pelo inverso da segunda fração. Vamos com números que vai ficar mais fácil. Então, aqui é a nossa regra, né? Então, AB dividido por CD. O que é que eu faço? Eu vou repetir a primeira, AD, multiplicar pelo inverso da segunda. O que é que significa o inverso? O número, que era o denominador, ele passa a ser o numerador, e o numerador passa a ser o denominador. E aí eu tenho uma multiplicação de fração. Como é que eu multiplico fração? Eu vou multiplicar a primeira o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Beleza? Sempre assim, professor? Sempre assim. Observe comigo aqui no exemplo numérico. Então, eu quero 3/5 dividido por 4/6. Então, o que é que eu vou fazer? A primeira, que é quem? Aqui, ó. 3/5, eu vou repetir. 3/5. Vou trocar o sinal de divisão por multiplicação e vou inverter a segunda. Quem vai ser o inverso da segunda? Quem era o denominador passa a ser o numerador. Então, 6 vem para cima. E quem era o numerador passa a ser o denominador. Então, nós vamos ter esse produto. 3 vezes 6. 3 vezes 6. Dividido por 5 vezes 4. Então, 3 vezes 6, 18. E 5 vezes 4, 20. É possível encontrar uma fração equivalente a essas duas? Sim, é possível, porque eu sei um número que divide tanto o numerador quanto o denominador. Que número é esse? Isso mesmo, o número 2. Toda vez que os dois números forem par, eu já sei que eu posso fazer essa regra. Então, 18 dividido por 2, 9. 20 dividido por 2, 10. Então, o resultado da divisão de 3/5 por 4/6 é igual a quanto? 9/10. Ok? Então, a divisão de 3/5 por 4/6, o resultado dessa divisão é 9/10. Então, a regra da divisão, ela pode sim gerar um pouco de dúvida por conta que tem a questão do inverso, mas é bom a gente ter um pouquinho de calma que, utilizando a regrinha ali, sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo, professor? Sempre vai dar certo. Ok? Então, observe comigo aqui a letra B. A letra B, nós temos o seguinte: 3/4 dividido por 7/2. Então, novamente, quem é a primeira fração? A primeira fração é 3/4. Então, 3/4. Só apagar aqui. 3/4. E o que é que eu faço? Eu vou repetir 3/4. Ok. E o que que acontece agora? Eu vou pegar, multiplicar. Sempre eu vou trocar o sinal da divisão pelo da multiplicação. E vou inverter a segunda fração. Quem é o inverso da segunda fração? Quem era o denominador passa a ser o numerador, 2. E o denominador, o numerador passa a ser o denominador. Muito bem. E agora? Vou multiplicar. Como é que eu multiplico? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 7, 28. Ok? Tem como simplificar? Tenho como simplificar sim, ó. O que é que eu vou fazer? Qual é o número que divide tanto 6 quanto 28? Se eu imaginar, já sei que é par, então já posso testar o 2, ó. 6 dividido por 2, 3. 28 dividido por 2, 14. Então, logo, o resultado da divisão de 3/4 por
7 meios é igual a 3/14. Tá bom? Tranquilo até aí? Divisão ela não é muito difícil, só tem essa questão da regrinha, tá bom? Vamos colocar mais um exemplo aqui. É de uma fração dividida por um número inteiro. Por exemplo, 4/5 dividido por 7. Beleza? 4/5 dividido por 7. O que que eu vou fazer? Eu tenho que lembrar que quando não tem, o denominador é 1. Então, o que é que eu faço? Eu vou repetir a primeira. Então, vai ficar 4/5. E multiplicar pelo inverso da segunda. Quem vai ser o inverso da segunda? Vai ser o 1 sobre 7. Então, toda vez que eu tenho um número e estou trabalhando esse número com fração, eu tenho que lembrar que o denominador dele, quando não aparece, sempre será 1. Toda vez que o denominador não aparecer, é porque sempre é 1. Ok? E aí eu vou multiplicar, ó. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 7, 5 vezes 7, 35. Então, a divisão de 4/5 por 7 é exatamente 4/35. Tranquilo? Então, toda vez que não tem o denominador, é porque é 1. Então, se é 1, eu vou inverter. Vai ficar quanto? 1 sobre 7. Se fosse qualquer outro número, a regra seria a mesma. Toda vez que eu tenho denominador, eu tenho que tomar esse cuidado. Não apareceu o denominador, eu lembro que é 1. Tá bom? Então, observe que a regra da divisão, apesar de ser um pouco mais longa, ela é bem simples. O que eu tenho que tomar cuidado é de identificar a primeira fração, a segunda. E aí eu sempre vou inverter a segunda fração. Então, eu vou inverter a segunda. Além de inverter, eu troco a operação de divisão por multiplicação. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Sempre, sempre, sempre. Divisão entre duas frações. Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vamos só recapitular aqui, ó. Quem é a primeira nesse caso? 3/5. Então, vou repetir 3/5. Vou trocar o sinal de divisão por multiplicação. E aí eu vou inverter a segunda, ó. 4/6. Então, vai ficar 6 sobre 4. Beleza? Então, faço o produto. 3 vezes 6. Faço o produto aqui, ó. Numerador com numerador, denominador com o denominador. Então, vai ficar 3 vezes 6 e 5 vezes 4. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 4, 20. Esse é o resultado? É o resultado, só que a gente sempre vai deixar uma fração irredutível. Então, eu sempre vou ter que procurar um número, quando eu quiser encontrar uma fração irredutível, que divide tanto o numerador quanto o denominador. Tem que ser o mesmo número. Nesse caso aqui foi o 2. Ó. O 2 divide tanto 18 quanto 20. Então, o resultado foi 9/10. Beleza? Tranquilo? E assim também foram as outras dois exemplos que a gente colocou nessa questão, nesses exemplos, beleza? Então, ó, trabalhamos multiplicação de fração por um número, multiplicação entre duas frações e divisão entre duas frações. Espero que a aula tenha sido bastante esclarecedora e até o nosso próximo encontro.